Segunda-feira, no tempo do Natal, depois da Epifania, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à nossa homilia diária. Quero acolher você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. Vamos juntos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 17 e versículos de 23 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, onde fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos na segunda-feira após a Epifania, ou seja, ontem no domingo nós celebramos a manifestação do Senhor aos povos, simbolizado ali pelos magos que visitaram Jesus Cristo. Nós temos aqui, após a Epifania do Senhor, a sua vida pública, onde Jesus Cristo começa a pregação do Evangelho. Ainda dentro do tempo do Natal, nós temos o batismo do Senhor, que nós vamos celebrar neste próximo domingo, que será a sua última manifestação antes de iniciar a sua vida pública. Mas o Evangelho já nos apresenta Jesus Cristo pregando, ensinando, convertendo as pessoas. E repare que o texto, justamente a partir da ótica da manifestação do Senhor, começa dizendo que terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Jesus Cristo, que na Epifania foi revelado como luz do mundo, a luz que dá sentido, que dá norte, que dá caminho para os nossos passos. E depois disso, se diz que daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo é a luz que ilumina as nossas trevas, que dá sentido, que dá caminho. Mas repare, a luz mostra a realidade. A luz mostra o caminho. Imagine você está à noite dirigindo e o farol do seu carro simplesmente não funciona. O que você faz? Você para e tenta consertar o farol. Mas quando o farol liga, você precisa então seguir o caminho que o farol está indicando. Porque se você tem o farol funcionando, mas você não liga o carro para fazer o caminho que você precisa, você vai ficar estacionado no mesmo lugar. Então, a luz que é Jesus vem mostrar o caminho. E o próprio Jesus, que é a luz, que mostra o caminho, que é o caminho, ele nos chama então a fazer o caminho. Ele diz: convertei-vos, convertei-vos e crede no Evangelho, convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, não basta reconhecer que Jesus é minha luz, isso é um primeiro ponto, é um passo fundamental. E eu preciso desse primeiro passo. A luz que aquece o coração, a luz que mostra o caminho, mas depois que eu percebo o erro que está no meu caminho, pela luz que brilha na minha vida, eu preciso fazer um novo caminho. Lembra? Quem aqui de Bom Jardim Baliza participou das missas, se recorda que eu disse que os magos não voltaram pelo mesmo caminho porque eles se encontraram com Jesus. E para preservar a vida do menino Jesus das mãos do rei Herodes, eles então fazem outro caminho. E é isso, meu irmão e minha irmã, quando Jesus Cristo se identifica com a luz e ele começa a pregar que nós precisamos nos converter, nós precisamos fazer isso, não voltar pelo mesmo caminho de antes, senão nós vamos levar o menino Jesus que acabou de nascer
dentro dos nossos corações na mão de Herodes. E Herodes vai matar o Herodes do mundo, o Herodes das paixões mal resolvidas, o Herodes de tanta amargura que eu tenho dentro do meu coração. Tudo isso vai abafando Jesus. Então eu preciso me converter, ou seja, eu vejo a luz que é o Senhor, ilumina o caminho que é o próprio Senhor, e o Senhor me diz que eu preciso mudar a rota, mudar o trajeto e me converter. Deixar de fazer o que eu estou fazendo, se estou fazendo errado. E como é que eu sei que eu estou fazendo a coisa errada? É a partir do que Jesus me ensina. E então, pega um outro gancho, a partir do versículo 23 do Evangelho, que diz: Jesus andava por toda a Galileia. Prestemos atenção nesses verbos. Ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Então, meus irmãos, para saber se eu estou errado, se estou no caminho certo, eu preciso desses três verbos: o ensinando, o pregando e o curando. Queridos irmãos e irmãs, Jesus ainda hoje continua nos pedindo para converter. Jesus continua nos pedindo para mudar de vida, para abraçarmos a vida nova, que é Ele mesmo. E por isso Ele nos ensina. Padre, mas como que Jesus continua ensinando hoje? Por meio da sua igreja. O Senhor Jesus nos deixou uma igreja. A Igreja Católica é fundada pelas mãos do Senhor sobre os apóstolos, e estes apóstolos deram a vida para preservar o ensinamento de Jesus Cristo. E este ensinamento acontece hoje, eu trouxe até aqui, por meio do catecismo da Igreja Católica. Aqui saem as letras invertidas, eu não sei melhorar a edição disso, mas é o amarelinho, catecismo da Igreja Católica, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus Cristo continua ensinando, que Jesus Cristo vai nos dizer sobre o modo como nós devemos viver em família, na nossa relação com o dinheiro, com os negócios, com os amigos, no nosso tempo livre, vai nos ensinar como nós devemos crer, quais são os sacramentos. Ou seja, a igreja continua ensinando, sendo esta porta-voz de Jesus nos nossos tempos, e aqui de uma forma muito especial, pelo catecismo da Igreja Católica. O outro verbo usado aqui é pregando, justamente. A partir do que nós aprendemos, Jesus Cristo também prega através de nós, por meio também da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, quantas boas pregações nós temos na internet de padres excelentes que fazem pregações de fato católicas. Tome cuidado com pregações que nos afastam da fé católica, mas tem tantos bons padres, bispos que fazem excelentes pregações. A homilia que é feita na sua paróquia, não vou falar nem só desses grandes pregadores, não. A homilia que é feita na sua paróquia, o padre da sua paróquia continua aí pregando o nosso modo de viver, Jesus Cristo como Salvador. E aí, meu irmão e minha irmã, não interessa se ele fala alto, se ele fala baixo, se ele dá exemplo, se ele não dá exemplo, ele é o seu pastor e na sua comunidade, e ele continua pregando. Então Jesus Cristo continua falando por meio dessa pregação. Outro modo que Jesus Cristo continua pregando por meio das catequistas, esses homens e essas mulheres que dedicam horas e dias ensinando crianças, jovens, adultos, idosos. Ou seja, a igreja continua pregando o rei, ensinando e empregando. E a consequência do ensino e da pregação é a cura. Então Jesus curava todo tipo de doença e enfermidade do povo. É claro que nós vamos ver aqui curas físicas, e o Senhor faz curas físicas. Nós temos aqui em nossa paróquia de Bom Jardim um santuário. Eu ouço relatos antigos e novos de curas que são realizadas, por exemplo, a intercessão da Virgem Maria, mas quem cura é o Senhor. Então o Senhor sim tem o poder de nos curar, o Senhor sim tem o poder de nos fazer voltar à saúde. Outro exemplo que dou de cura física mesmo, às vezes quando uma pessoa, um enfermo, principalmente os idosos, pedem a unção dos enfermos, eu vou lá, dou a unção dos enfermos, depois me chega a notícia: padre, a pessoa melhorou, ela está mais forte. Olha só que bênção! Mas, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero trazer no gancho do ensino da pregação esta cura, que é a cura a partir de dentro. Ei, meu irmão, quando eu me abasteço na pregação de Deus, quando eu ouço sobre Deus, como Deus quer que eu viva, sobre como Deus me sustenta quando eu estou angustiado, quando eu estou perdido, quando eu não sei mais que resposta dar, quando talvez a dor do luto aperta, a incerteza de uma doença que surgiu em você, quando a pregação vem a mim, isso cura a partir de dentro. E então eu tenho meios mais eficazes de suportar e de passar pelo que eu estou vivendo. Quando eu sou ensinado o modo correto de que, por exemplo, os 10 mandamentos, como os 10 mandamentos nos pedem para viver, como isso cura.
Isso melhora a minha vida dentro de casa. Quando eu sei qual é o meu compromisso de marido, de esposa, de filhos, e eu vou citar a partir dos 10 mandamentos, que é algo muito básico mesmo, como melhora a convivência familiar. Quando eu sei, enquanto padre, o que eu devo ensinar e como eu devo ser ensinado, como deve ser de fato a vida do padre, quando me ensinam de fato como o padre deve viver, deve proceder, deve viver, como é bom, porque eu sei o jeito que o padre precisa ser, na pessoa de Jesus Cristo, o bom pastor, e isso cura aqui dentro incertezas, talvez questões que eu não sei, um outro padre não sabe. Meu irmão, você pode aplicar o ensinamento de Jesus na sua vida, e este ensinamento nos tira das trevas. Por isso, quando Jesus ensina, prega e cura, ele nos ilumina. E aí volta o tema da Epifania. O Senhor que se revela e ilumina as nações e ilumina também a nação do meu coração. Aqui dentro de mim também existe, digamos assim, um povo que precisa ser evangelizado. Sentimentos, ilusões, pensamentos, rancores, esperanças, ilusões, desilusões. Está aqui dentro. Precisamos também evangelizar e iluminar a partir de dentro. E isso acontece de forma eficaz pelo ensinamento, pela pregação e da cura. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, neste momento da Epifania do Senhor, nessa semana pós-Epifania, nos preparando para o batismo do Senhor, peçamos que o Senhor nos ilumine com sua luz, ilumine as nossas trevas, nos ensine o modo de viver. E meu irmão e minha irmã, se Jesus ensina, eu preciso aprender, então eu preciso ler. Eu mostrei o catecismo aqui, eu preciso ler, eu preciso escutar, tirar tempo, aprender mesmo, ensinamento. Que o Senhor me dê essa graça de querer aprender, me dê essa graça de escutar as pregações do meu pároco, da minha catequista, talvez uma pessoa tão sábia na sua comunidade, um idoso, uma idosa, uma pessoa sábia na sua comunidade, que de fato sabe pregar o Evangelho de Jesus, e isso abastece os nossos corações, e junto com tudo isso, peçamos o dom da cura, que vem pelo ensino e pela pregação, porque tudo isso feito no amor de Deus e na verdade que é Jesus Cristo, tende a curar tanto doenças físicas, mas principalmente aquela doença que pode nos tirar do céu, que é a doença do pecado. Que o Senhor nos ajude, ilumine. Amém. Meus queridos, muito obrigado. A homilia hoje se estendeu um pouco mais. Deus abençoe você, seja muito bem-vindo. Por favor, se inscreva no canal, meu irmão, eu te peço, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu joinha aqui no YouTube, comente no YouTube, por favor, se você comentar e deixar o joinha, uma mãozinha no canal do YouTube, por favor, não precisa mandar para mim, te agradeço demais da conta, mas se você puder fazer isso no YouTube, você estará ajudando este canal a crescer. Então eu conto com a sua presença, eu conto com a sua participação aqui e também para que você envie esta homilia para mais pessoas. Em Bom Jardim e em Baliza, neste sábado, nós vamos iniciar a festa de São Sebastião. Eu conto com a sua presença. Aqui em Bom Jardim são 3 sábados seguidos, é um tríduo. E em Baliza, queridos irmãos e irmãs de Baliza, serão 10 dias de muita festa, de muito louvor, pedindo a São Sebastião para proteger as nossas famílias. O tema da festa em Baliza é São Sebastião, protegei nossas famílias. Então vou fazer pregações, todas elas voltadas para a convivência familiar. E eu conto com a sua presença, eu conto com a sua divulgação e que Deus te retribua tudo que você fizer pela nossa igreja e também pela nossa festa. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.